Elas se uniram para fazer o que mais gostam, cantar e contar histórias. A princípio, era só para crianças. Mais tarde, o grande público acabou sendo os adultos. Saibam por quê. Cada um de nós tem uma história familiar que remonta a essa coisa de sentar em volta do fogão de lenha, né? Todo mundo nasceu em cidade do interior, isso sempre foi um costume, né? A gente não é da época que a televisão era tão prioritária na formação das crianças, né? Então isso era muito gostoso. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, perto de São João del Rei, que chama Prados. E minha mãe tocava violino, né? E ela tocava em orquestra, inclusive. Então, quando chegava mais ou menos 9 horas da noite, que a luz ia diminuindo, né, que ficava fraquinha, a mamãe, ela contava histórias e o violino junto, ele decorava, ele enfeitava mais a história, né? Então, isso na minha formação e na história de várias pessoas do grupo foi assim também, né? A gente sempre teve esse ambiente de reunir as pessoas, de criar um sentimento coletivo, né, em volta de um caso, de uma história. E assim foi. A gente apresentou a proposta do projeto para a Unimed abraçou o projeto e nós estamos há 12 anos contando história na praça, uma vez por mês. O evento só não acontece se chove, né, porque é ao ar livre, e com um público extremamente variado e a cada dia crescendo, né? Público de todas as idades, né? Quando a gente vai escolher a história, ou melhor, quando a história nos escolhe, né? Na verdade, a gente tem tido mais cuidado de trazer para as pessoas as histórias da tradição oral, ou seja, histórias que foram passando de geração para geração, né? Então tem muito conto de fada, tem muito causo, não aquela história literária, até porque você fica até mais à vontade para você enriquecer o cenário dessa história, né? Então isso é muito interessante porque existem diversas versões de uma mesma história, né? Que é enfeitada e que é passada para frente com um toque pessoal do contador, né? Então a pessoa que ouve, ela já vai passar com o seu toque pessoal. Isso é muito rico, né? Isso é muito gostoso. Interessante. Ela fica bem mais interessante, com certeza. A minha avó contava histórias, principalmente de assombração, né? De noite, quando todo mundo já ia dormir, tinha fogueira, ficava contando aquelas histórias de assombração e a gente, menino morrendo de medo, mas a gente ficava assim caladinho, escutando até o fim. Juntava todo mundo, às vezes, na beira do fogão, ou ao redor de fogueira, e ficava contando história, muitas vezes de assombração, e aí esperava as crianças dormir para contar. A gente dormia nos colos das tias, das vó, mas a gente fingia que estava dormindo para poder ouvir aquelas histórias que matavam a gente de medo, mas que a gente era louco para ouvir. Eram causos, tipo assim, o caos que aconteceu com meu avô, que vinha numa estrada e que de repente sentiu que alguma coisa pulava na anca da mula, aquela coisa, aquela história assim, mas assim, ficou muito solto na memória, nenhuma história assim ficou muito solto na memória. Eu gosto de contar mais as histórias que a gente chama de histórias de ensinamento, histórias da tradição oral, histórias mais meditativas, para a gente pensar um pouco mesmo. É o tipo de história que me atrai mais. Tem uma história que o grupo gosta muito, eu também, que é a história do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era um pajé, um feiticeiro de uma tribo muito antiga, de muitos anos, muitos, né, lá no início dos tempos. E ele era a pessoa na tribo, aquela pessoa que conversava com todo mundo, aquela pessoa que ouvia todo mundo, né? Desde pequeno ele era assim. Ancião, ele era mais ainda, todas as pessoas o procuravam para ensinamentos. Quando as pessoas adoeciam, era a pessoa que curava, era a pessoa que rezava, né? E ele tinha um ritual que ele fazia com todos da tribo, né? Em determinado lua do mês, né? Ele ia para um lugar na floresta. Era um lugar que ele escolhia, né? Ali perto de onde a tribo ficava, e era uma clareira. Nesse lugar da floresta reuniam-se todos, né? À noite, normalmente uma noite de lua cheia, e ele à frente de todos. Naquele lugar ele ia, todos faziam silêncio, e ele então conversava com Deus naquele lugar e levava para o seu Deus
todas as necessidades, as súplicas daquele povo, o que aquele povo precisava, né? E Deus vinha, conversava com ele, e ele então voltava para o seu povo, né, que estava ali reunido, e dava a resposta para eles. E aquilo aconteceu durante anos e anos, durante toda a vida de Baal Shem Tov. Quando ele já estava bem velhinho, ele sentiu que ele já tinha cumprido o seu ciclo aqui na Terra e que ele precisava ir para outro lugar, cumprir outros ciclos. Ele então, na última noite de lua cheia de sua vida, reuniu toda a tribo e falou para a tribo que ele iria partir, que ele não ficaria mais ali, mas que se eles continuassem a se reunir naquele mesmo lugar, toda lua cheia de cada mês, Deus iria e conversaria com eles. Durante muitos e muitos anos, eles continuaram com esse ritual. Iam para a mesma clareira da floresta, cantavam as músicas que Baal Shem Tov tinha lhes ensinado, né, meditavam e Deus vinha e conversava com eles. O tempo foi passando, de uma geração surgiu outra, da tribo surgiu uma pequena cidadezinha, uma aldeia, que foi crescendo, crescendo e que acabou pegando aquele lugar na floresta, né? Então, aos poucos, as pessoas não iam mais para a clareira, né? Naquela clareira onde eles iam, se reuniam, né? Entoavam os cânticos, acendiam a fogueira, já não existia mais, porque a floresta, a aldeia tinha crescido e já tinha tomado conta da floresta. Mas eles continuavam a se reunir em volta de uma fogueira que faziam na casa de numa praça, em algum lugar, continuavam cantando aqueles cânticos e Deus continuava vindo e conversando com eles. A cidade foi crescendo, crescendo, de geração para geração as coisas foram se perdendo um pouco, mas os descendentes ainda continuavam se reunindo, não mais ao redor de uma fogueira, não mais numa floresta, mas em outros locais eles continuavam se reunindo e eles cantavam, eles meditavam, Deusinho conversava com eles. O mundo foi ficando cada vez mais corrido, né? As cidades foram crescendo cada vez mais, as pessoas mais sem tempo e aos poucos esses rituais, esses encontros foram se perdendo. Mas até hoje, conta-se que quem conta essa história e quem ouve essa história e resolve cantar, meditar, ouvir a história, Deus ainda vem e conversa com essas pessoas. Então até hoje a gente acredita que é só saber ouvir. A história da minha história começa bem na barriga da minha mãe. Minha mãe era ensaiadeira de coroação, né? Então, e contadora de história, apesar de não ter tido nenhuma formação escolar, ela, na roça, ela já ensaiava as crianças para fazerem teatro. Então, era uma coisa que destoava um pouco da cultura local, era uma coisa que meu pai era sanfoneiro, ele tocava sanfona, tinha grupos de congado, de reinado. Então, essa coisa da história, do sair para fora da casa foi muito forte na minha formação, né? Todas as noites a formiguinha ficava olhando uma luz piscar e descobriu, era o vagalume, gostava dela pra namorar. Xiii, mas a formiguinha não tem luzinha que pisca. O que ela fez? Mas que depressa ela se arrumou, com uma lanterna piscou, piscou. E o vagalume ela namorou. No dia da contação, é interessante que o pipoqueiro desloca para o lugar onde a contação vai acontecer, o moço que vende o balão vai para perto onde a contação vai acontecer, o rapaz do picolé para, ele chega mais cedo para o carrinho para ficar perto onde vai acontecer a contação. Os meninos largam as bicicletas. Os meninos largam as bicicletas. Então é como se fosse uma aldeia global, né? Sabe? Deitado. Cria aquele sentimento coletivo mesmo, né? Fica
fica todo mundo em volta. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de comentar é que o nosso encontro, ele fica muito mais bonito com a participação dos cantores da cidade, né? Das pessoas que têm um talento musical e que sempre que a gente chama, eles aceitam o convite e enfeitam. E o povo da cidade muitas vezes descobre um talento da cidade que até então não conhecia, né? Mesmo aqueles cantores que já têm um lugar certo no cenário, né, nacional, em termos de música, vão assim, de coração aberto, porque a gente conta uma história, tem uma música, e isso faz com que o clima fica mais agradável ainda, né? Então, assim, a gente deixa de público aqui o agradecimento aos parceiros, né, que enfeitam o nosso encontro. E há outros contadores, que Divinópolis tem muitos contadores, então, assim, além do nosso grupo, tem vários outros que estão sempre convidados a ir lá e contar junto com a gente. E no final acaba, às vezes, também todo o povo que está assistindo desce, as crianças descem, a gente faz uma roda grande, dança, canta. E volta a brincadeira de roda, né? Que é o... Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra, tá caindo flor, 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 lá no céu, cá na terra, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra, tá caindo flor. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br. Obrigada pela audiência e até breve. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.